assim, um dos meus sorrisos mais aliviados sou eu segurando o remédio, assim, mandando a foto pro meu marido, do tipo: "Porra, consegui", porque era uma novela, assim, pra conseguir o negócio. Bem. Aí a outra: "Ah, é sua primeira cirurgia?" Eu falei: "É". "Ah, é a pri", eu lembro dela fazendo esse carinho, mas era um carinho como se eu fosse criança, e isso me incomodou absurdamente. Olá, seja bem-vinda à parte 2 do nosso papo aqui com a Daniela Barbosa, que está contando pra gente tudo o que ela passou quando ela descobre um câncer, morando na Holanda e tendo que lidar com um sistema de saúde que é totalmente diferente da que ela tinha no Brasil. O papo tá bem legal, se você não assistiu a parte um, te convido a clicar no link e ir lá. Eu fiz uma cirurgia agora ginecológica e eu fui no consultório do cirurgião já imaginando aquela coisa assim, ó, abre, fecha. Mas eu lembro que ele foi muito humano. Ele falou assim: o seu sotaque, que é sempre assim, ah, o seu sotaque bonito, é que ele sempre fala um sotaque bonito para falar que do seu sotaque. Você tem sotaque. É, o seu sotaque é forte. Seu sotaque bonito vem da onde? Eu falei, ah, do Brasil. Ele, ah, eu já fui pro Brasil. Aí falou as viagens que ele fez no Brasil. Aí ele falou como ia ser minha cirurgia. Aí eu comecei a chorar. O que que ele faz? Pega um lenço assim, fala para mim, você tem toda a razão de chorar, pode chorar. Nossa, aí que eu já ia abrir a porteira. Eu achei incrível. E no dia da cirurgia, eu estava muito estressada. Eu estava vindo de muito estressada assim, e eu fiquei estressadíssima, claro. E antes da anestesia, eu falei para ele: "Espera para mim da anestesia", pro anestesista, né? Veio o médico antes falar comigo. Eu chorei, ele falou assim: "Pode chorar". Eu chorei, daí eu tipo: "Tá bom, já chorei, obrigada. Tchau". Aí o médico saiu e o anestesista, eu falei: "Espera para mim da anestesia, eu tô muito estressada". Falei para ele: "Eu preciso respirar". Ele: "Claro, a hora que você quiser que eu vou te dar anestesia". Eu falei: "Ah, então eu tô precisando chorar". Gente, eu só chorei nessa cirurgia, foi muito engraçado. Eu chorei mais uma vez e falei: "Agora eu tô pronta". Aí eles me deram a anestesia geral, anestesia para fazer a cirurgia. E foi bem interessante isso que você está falando da, né, que não é desumanizado, que foi, eu achei que foi a primeira vez que realmente foi humano, de verdade, assim, sabe? Desde o, eu acho que eu tinha passado tanto um calvário, como se fala, né? Até chegar à cirurgia, que eu acho que me acolheram de uma maneira. O cirurgião, acho que estava falando, coitada dessa daqui que está na minha frente. Ela passou por um calvário, mas enfim, eu acho que o profissional faz toda a diferença, Dani. Faz toda a diferença. Isso, para mim, eu queria chamar ele de novo, eu queria marcar consulta com ele só para fazer exames ginecológicos, mas eu sei que cirurgião é cirurgião. Faz muita diferença. E faz diferença, assim, para o próprio tratamento, a demanda. Então, assim, por exemplo, se eu, a profissional da saúde falando, eu poderia pegar e ficar tipo: "Tá, vou enfiar um negócio no seu ouvido", tipo: "Fica quietinho que já passa, responde aí, levanta, nã-nã-nã". Mas se eu explico o que que vai acontecer, o porquê que vai acontecer, o porquê que a pessoa tem que estar atenta, porque vai ouvir um barulho e nesse ba quando ela me levantar a mão, eu tô sabendo que ela tá ouvindo esse barulho. O resultado é um resultado muito mais fiel e confiável. Se eu pensar em humanização para tratamento, né, eu falo dos exames de audição, mas eu passo longe dos exames de audição desde que eu me formei. Eu sou terapeuta, e terapeuta de criança e de adulto, assim, poxa, por vários momentos eu brincava, eu falava que eu era psicofono, assim, porque quando a gente está falando de terapia ou de tratamento, mesmo que seja um tratamento cirúrgico, é doce ilusão e é muita é é muita burrice minha, que é um português bem bom, é muita burrice minha eu pensar que eu só tenho que olhar para aquele problema que trouxe o paciente até mim. Então, se eu dar o exemplo assim, tipo, tô tratando uma criança que não sabe falar sons ali que ela precisa falar. Eu preciso tratar esses sons, mas eu preciso que a criança tenha vontade de fazer as coisas que eu tô pedindo. Eu preciso que a família entenda, confie em mim e faça também as coisas que eu vou pedir para ela. Eu preciso entender quando essa família não consegue fazer o que eu pedi para ela. Então, assim, isso só acontece na conversa, não tem como adivinhar ou, sei lá, se eu fizer o briefing ali, talvez o médico vai ler. E eu sentia exatamente assim
uma barreira muito grande dele. Eu falei isso com a gerente de casa, falei, ele pode ser um ótimo cirurgião, apesar que eu stalkeei ele, obviamente, e o currículo dele também não me demandava tanta confiança. E eu falava, mas ele não, eu falei, não, de tudo aqui, assim, que eu já vivi nessas consultas, eu falava assim, não tem como pular a consulta com ele, porque as consultas com ele não me servem de nada, me deixam mais nervosas, ele não ouve as minhas perguntas, Absurdo. nossa, teve um dia que eu queria matar. Meu marido me ajudava na tradução, eu já estava assim, fala pra esse filho que e meu marido respirava fundo, Doctor, I have one question. Porque ele simplesmente, ele ignorava, assim, eu falava assim: "Mas você", porque na consulta pré-cirurgia, que eu já sabia que precisava fazer várias análises na biópsia, eu falava: "Mas vai fazer esse meu cisto aqui, ele é hormônio receptor ou não é?" Aí o cirurgião: "Não precisamos saber disso". Aí eu: "Ok, próxima pergunta, doutor, se precisar fazer aqui, analisou como é que são os gânglios aqui da minha mama, né, porque se precisar fazer algum esvaziamento mamário, nã-nã-nã". Já te falei, isso aqui é uma parte que não precisamos saber disso. A gente vai pegar, fazer a cirurgia, vai arrancar e tã-tã-tã. E eu ficava: "Gente, ele tá, assim, num outro universo, e tá falando da minha mama". Então, É. E essa questão, não sei, claro que é uma opinião pessoal, que eu não sou profissional da saúde. Essa questão de ter um gerente de caso, para mim, é uma coisa que me afastaria. Igual quando eu estava no processo que eu passei de saúde, que eu não vi um médico, eu só falava com as enfermeiras, e eu falava assim, será que eu sou louca? Ou será que o meu caso, eu preciso falar com o médico? Aí eu pedia para falar com o médico, elas falavam, não, confia na gente que a gente é um hospital de ponta, ainda falavam isso para mim. Então, eu acho que para ter uma gerente, um gerente de caso, isso deixa mais desumanizado ainda. É como se fosse um telefone sem fio, porque você fala uma coisa, aquela coisa da comunicação, nunca o que você me contar aqui, eu nunca vou contar esse mesmo caso da mesma forma que você contou. A comunicação, isso é a comunicação. A gente muda algumas coisas, a forma, eu interpreto de um jeito, eu passo da forma que eu interpretei o que você me contou. Para mim não faz sentido. Eu também, assim, particularmente não me agrada. Eu confesso que eu me abracei nela, porque ela era a única pe Já de que não fato tem teve como. e de fato teve uma consulta, eu acho que foi a primeira consulta ali de todo esse estresse todo que eu me sentia acolhida, e eu chorando, eu pedi para dar um abraço nela. Você fala: "Gente", né, eu falei: "É a carência da imigrante". Mas, eu me apegava muito para essa coisa assim, tudo bem, e nossa, foi assim, eu conversei, com a aquelas, né, quando eu faço minhas pós-graduações, eu acho que eu crio vínculos, então, assim, a minha ex-orientadora do mestrado, hoje é uma grandíssima amiga, mãe, assim, e eu conversando com ela, em vários momentos ela falava: "É diferente, não é bom nem ruim, não é nem melhor nem pior do que no Brasil. É diferente. Pensa assim, Dani". Então eu ia meio que por esse lado, porque de fato era desconhecido. Eu falava: "Gente, eu não sou o primeiro câncer de mama que eles estão tratando, não é possível, né, então eu preciso também confiar". Mas me trazia um desconforto muito grande. Eu queria ver quem que era essa equipe, tipo, quem que é oncologista? Me dá um nome que eu quero stalkear. É um absurdo. Só quem passa por problema de saúde que sabe, né? Sim. Isso tudo é um absurdo. Eu lembro que quando eu fui fazer um exame, eu tinha que fazer um exame de sangue toda semana. E eu falei, ai, agora vai ser o último. Porque eu falei, se eu trabalhar o positivo, eu tô muito negativa. Eu vou entrar positiva nesse hospital. Aí veio a enfermeira para tirar meu sangue. Eu falei para ela assim: olha, eu vou filmar você tirando meu sangue, porque eu quero guardar isso. Olha como a gente fica estressada, né? Eu estava tão estressada já que eu queria achando que ia ser meu último momento, e não foi. Trabalhando com a frustração em 3, 2, 1. É. Aí eu falei, eu vou filmar porque agora vai, sabe assim, agora vai. Ela começou a tirar meu sangue e ela pegou um lugar errado na minha veia que estava queimando. E eu comecei a gritar, ai, 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 e ela,
mas tá doendo aonde? Eu falava, e não me vinha à cabeça a palavra tirar, que é uma palavra que você usa muito quando você tá morando em outro país, tira daqui. E não, e tava doendo tanto, pegou alguma veia errada, não sei, e tava queimando, e eu falava pra ela assim, ai, ela, mas o que que foi? Em vez da senhora, para não falar o que eu pensei a respeito dela, em vez dessa senhora tirar a agulha, ela ficava tentando entender porque eu tava berrando. Até que passaram alguns segundos eu berrando, e eu falei, ela tirou, eu fiquei pensando, faltou um verbo que eu não lembrei, que é o verbo tirar agulha. Então, Dani, eu tenho um respeito imenso pelo que você passou assim. Faz 1 ano e 2 meses que você está aí. Tô E rindo já, você né? já passou por isso que foi quando a gente fala de problema de saúde grave, que foi o que você passou, e você conseguiu, olha, eu vou te falar, você ganhou a medalhinha já de imigrante do ano. Nível 2. Mas eu tenho um profundo respeito, de verdade, pela sua história, Dani, porque eu sei como é que é, quando a gente não fala a língua, e mesmo se você fosse fluente, você viu, faz 8 anos que eu tô aqui, é um verbo que eu uso sempre. O estresse que a gente é de ser imigrante num país que não. A nossa língua já é estressante, né? Quando a gente está passando por um problema de saúde, já é estressante. Você está numa outra língua, passando por um processo diferente de saúde, parabéns. Sim, sim. Eu acho que assim, né, a gente sempre tenta tirar o lado bom da, da coisa, assim. Eu tento sempre tirar o aprendizado. Me ver como paciente nessas situações me fez muito repensar o meu modo de clinicar, assim. Então, eu falei, deixa eu ver se eu estou dando a escuta que eu preciso dar. Deixa eu entender melhor as minhas crianças ou os meus adultos com questões importantes de fala que têm dificuldades de comunicação e que são, para um pode ser mais fácil de superar, para outros não. Então, assim, eu tirei muito disso a minha visão de lembrar essa minha experiência de paciente toda vez que eu estiver na outra ponta da mesa, assim, quando eu estiver com o meu jaleco lá, eu sou a doutora. Então, são pontos que eu acho que para mim foi um aprendizado. Mas, nossa, tem muita história. Aquelas parênteses. O tempo tá acabado, porque assim, tem história ainda, hein? Ah, é verdade, você não contou o final. Por Tem, favor, não não. está acabado. Não está acabado. Coisas assim. Eu vou tentar ser mais sucinta. Oh, Não, porque nós paramos na cirurgia. Você fez a cirurgia, o senhor doutor. e eu fiz a minha primeira anestesia, né? E eu chorava. Mas eu chorava porque eu achava que estava dando tudo errado, que vai dar errado, estava morrendo de medo do que ia ser depois da cirurgia. Eu não sabia se aquele cirurgião ia fazer uma cirurgia efetiva, e eu só chorava também. E o anestesista, você só viu ele você só ouviu a voz É, dele. eu achava que eu ia morrer por alguma questão na anestesia, assim. Eu falava, vai me dar algum, sei lá, alguma parada cardíaca que ninguém sabia que eu ia estar sujeita a isso. Deu ruim. E eu só chorava. E aí as enfermeiras, enfim, né, fiz os exames todos de novo, fazia algumas avaliações no pré-operatório e fazia de novo uma ultrassom de mama. E aí a médica na ultrassom falou: Nossa, tão pequeno esse cisto? Como que vocês conseguiram descobrir isso? Aí pensando, não foi com vocês. Foi graças a meu empenho aqui. E aí eu tenho 9 graus de miopia e quando eu tava me levando na maca para essa coisa de andar na maca é horroroso, nota mental. Não, e míope, por favor, fale, porque eu também eu tenho 7 É. graus. E a enfermeira falou assim: vamos agora pro centro cirúrgico. Eu falei: bora. De óculos. Aí a outra enfermeira: Nananã, você tá de óculos, tem que guardar o óculos aqui. E aí eu falei: tá. Eu falei: eu sou míope, 9 graus, não posso ir de óculos até lá e depois alguém guarda no cantinho, sei lá. Aí a enfermeira, assim: não, você não vai precisar de usar óculos lá. Ela não fez assim. Praticamente. Eu sei que, assim, eu acho que o meu último fio de dignidade foi embora. Eu chorava, assim, me sentindo o ser mais vulnerável, porque eu falava, agora eu não entendo direito, eu não tô nem vendo direito quem que tá falando comigo. Aí que eu chorava mais. E aí,
nem sei se foi a anestesista, sei lá, mas tinha lá no centro cirúrgico, assim, na salinha pré, né, tipo: "Ai, nossa, você tá bem? Você tá, né, por que que você tá chorando?", não sei o quê. Eu falei: "Não, tô bem". Aí a outra: "Ah, é sua primeira cirurgia?", eu falei: "É". "Ah, é a pri", eu lembro dela fazendo esse carinho, mas era um carinho como se eu fosse criança, e isso me incomodou absurdamente. "Ah, é a primeira cirurgia dela, vai dar tudo certo". E eu só pensando, assim, tipo, uma dúzia de palavrões que eu falava: "Gente, vocês não entendem, vocês não têm noção, tipo, não é possível que ninguém da família de vocês passou por uma situação semelhante". Não, não Aí passou porque porque pode até ter passado, mas em outra língua são poucas pessoas. nossa, fiz a cirurgia, e aí depois no retorno da cirurgia, "Ah, legal", o médico, o cirurgião que eu não gosto, tal, né, falou assim: "Ah, ok, fez a cirurgia, tudo certo, liberada". Falei: "Bom, doutor, muito obrigada, gratidão, mas assim, e aquelas minhas perguntas, né?". Eu falei: "E agora o tratamento? É um caso que", porque eu já tinha conversado com os médicos antes, com os médicos, né, os meus médicos de confiança, falei: "Mas é um caso que demanda tratamento com radioterapia, com quimioterapia, como podemos fazer para ter uma maior certeza de que não vai ter recorrência depois, né?". Eu falei: "Beleza, arrancou, mas não quero ter outro daqui 2 anos". E aí ele pegou assim: "Você não ouviu o que eu falei? Deu tudo certo, não precisa fazer mais nada". E aí minha vontade era falar: "Você é que não ouviu o que eu falei". E aí eu falei: "Tá bom, obrigada". Ele não avaliou, ele não quis olhar a minha mama, olhar a cicatriz da cirurgia que ele fez. E eu achava isso um absurdo, porque eu falava: "Gente, né, tipo, ele tem que pelo menos o ver se ele fez um negócio bem feito, assim, ou sei lá, né". Aí foi quando de novo eu recorri muito pra telesaúde, então eu comecei a fiz uma consulta de novo com um médico oncologista brasileiro, e aí ele foi falando: "Ó, a gente precisa saber essas perguntas mesmo, se dá uma perguntada se fizeram na biópsia análise de tal, tal, tal coisa, porque se não fez tem que fazer, e se eles não fizerem, tem que você pede, você solicita o material da biópsia, porque é teu, você tem direito". E isso é meio que assim, eu acho que esses direitos de pacientes são muito parecidos com o do Brasil, talvez até meio que universal, não sei. Falou: "Você tem direito, e aí você traz para o hospital aqui na Bélgica que a gente faz a análise aqui". Aí eu estava muito já pé no peito mesmo, assim, eu já chegava pra tipo, abrindo assim a porta da gerente de casa, falei: "Olha, eu entendo, a conduta daqui é assim, que bom que os holandeses ficam satisfeitos com essa forma. Falei: "Eu não estou satisfeita, para mim não funciona assim, eu acho que tem que fazer mais exames conforme sociedade europeia fala que tem que fazer, então eu quero fazer". E aí, de novo, quando entrava essa coisa, paciente quer, aí eles faziam. Então eles fizeram essas outras análises, e nessas análises, para eles aqui não fazia sentido tomar o medicamento, para o médico brasileiro fazia sentido. E aí se fala: "Daniela, você tirou um câncer que tudo bem, não era um câncer agressivo, mas pô, é câncer. Você quer parar por aqui ou você quer tomar medicamento para aumentar as chances de você não ter um novo câncer?". Óbvio que eu quero tomar remédio para não ter outro câncer. E aí foi meu último capítulo nessa novela toda aqui, assim, porque aí a gerente de caso, que era a minha última, a pessoa que eu tinha maior vínculo, ela pegou e começou a me falar todos os contras que eles acreditavam para que não deveria fazer tratamento por causa disso. Então: "Olha, você sabe que vai te dar menopausa precoce, né? Você sabe que você vai ficar com dor nas articulações, né? Você sabe que não sei o quê". Tipo, parecia aquela amiga do mal. Aham. E aí você começa a pesquisar, você vê os percentis, tipo, beleza, para tudo tem 2 lados, né, assim, mas não é uma coisa assim que: "Nossa, 90% das pessoas vão ter a menopausa precoce", ou 90%. Então eu comecei a pegar ranço dela também, aí ferrou, porque eu falava: "Gente, ela era a minha única referência positiva aqui". E aí eu falei: "Não", aí de novo,
fiz consulta, o médico, o oncologista brasileiro, ele me passou uma apresentação em PowerPoint de um artigo italiano, ele me explicou ali o que fazia acreditar, e toda a sociedade europeia acreditar que fazia sentido fazer o tratamento, e eu falei, ótimo, eu falei, você pode compartilhar comigo, porque eu vou levar essa apresentação, a cópia do artigo, para gerente de caso. E aí eu levei, a gente ficou discutindo essas partes científicas, eu falei, olha, a mão é minha, eu quero fazer o tudo que está ao meu alcance, eu vou tomar o remédio. Claro. Aí ela pegou e virou pra mim e falou, boa sorte, porque a gente não vai poder te indicar, então vamos ver como é que você vai comprar esse remédio. Que você abraçou. Enfim, né, eu falei: "Tudo bem, é holandês, ela tá só sendo sincera, sem esse filtro social". E aí eu falei: "Ok". Aí eu fui comprar o remédio aqui, e aí a última coisa muito né, que eu não tinha noção, no Brasil, nossa, eu quero comprar remédio, vou lá na farmácia, compro, tem lá aqueles tarjas pretas que precisam de receita e ok. Eu tinha a receita do médico holandês, a receita não valia de nada aqui, do médico holandês não, tinha a receita do médico brasileiro, né, da Bélgica, então eu falava: "Ah, União Europeia, eu acho que tudo bem". Ah, parecia que eu estava querendo comprar, sei lá, um rim, quando eu ia na farmácia. E coffee shop de monte. Eu falava: "Olha, eu tenho essa receita, eu quero comprar esse remédio e tal". Ela: "Nossa, mas é você que tá aqui, mas você quer?" Eu falava: "Quero, né, passei no médico, tal, tal, tal". Fui em 2 farmácias, uma farmácia disse que não tinha, mas eu duvido. E aí a outra farmácia falou: "Olha, eu não posso te vender, porque essa receita não é daqui, tal, tal, tal". Então, de novo, assim, pra mim a única coisa que justifica sei lá, todo um monopólio ali do sistema de saúde, de seguro-saúde, Aham. que fez isso. E aí eu só pensava na gerente de casa, do boa sorte pra você comprar. Aí eu falava: "Ah", falei: "Agora pegou no meu ego, né". No resumo, eu viajei pra Bélgica, fui pra Antuérpia, eu tinha conversado antes na farmácia, tudo, já tinha reservado o remédio, fui lá e comprei o remédio lá. E aí quando eu voltei na consulta de retorno, ela tipo: "Ah, e aí, tá tomando remédio?" E eu tipo: "Tô, filha da mãe". Rolou aqui. Eu tenho uma foto, assim, um dos meus sorrisos mais aliviados sou eu segurando o remédio, assim, mandando a foto para o meu marido, do tipo: "Porra, consegui", porque era uma novela, assim, pra conseguir o negócio. E tô tomando remédio faz uns 4 meses, teoricamente dos 3 aos 6 meses é uma janela ali que poderia aparecer algum sintoma, algum efeito colateral, dores na articulação, variação de humor, tudo mais, e não tô com nada. Então você fala: "Cristo, precisava deste caminho todo". Mas é o batizado para Nossa, você na expatriação ou na imigração. é. Eu acho que esse foi seu batizado. Assim, claro, eu fiz Sim, sim. um parênteses só para tirar esse clima, né, que eu sei bem o que você deve ter passado. Eu nunca passei pelo que você passou, mas já passei por problemas de saúde aqui que ninguém queria resolver para mim também. E a gente se sente muito solitária, é uma dor solitária. E Sim, assim, sim. mas essa gerente de caso é um caso particular, eu diria, né? Ah, Cristo, sei lá, ela tá lá ainda. É muito doido, porque aí, assim, quando no retorno agora, já estava fazendo 6 meses da cirurgia e já precisava fazer alguns exames. E eu já sabia que os exames que eu precisava fazer, eles não faziam parte do cronograma do tratamento aqui. Pela conduta da União Europeia, da Sociedade Europeia de Onco, eu precisaria fazer uma mamografia com 6 meses e com 1 ano avaliação ginecológica, mamografia e ultrassom. Aí tá, e foi uma consulta super importante, assim, porque eu fui sozinha, tipo, fui mais confiante na minha comunicação, tal. E aí ela pegou, tipo: "Ah, tá tudo bem? Alguma dúvida? Não sei o quê". Aí eu virei pra ela e falei assim, falei: "Olha, eu, Daniela, gostaria de fazer os exames conforme Sociedade Europeia de Onco, mas eu sei que vocês aqui do hospital não vai fazer, porque você já me orientou qual que é o cronograma. Falei, então assim, eu vou fazer por fora e tá tudo bem, podemos encerrar a consulta, tudo mal". Eu estava assim, zero expectativa de que eu ia conseguir fazer os exames. E aí ela: "Não, você quer fazer os exames? Eu posso solicitar aqui pra você". Aí eu tipo: "Não faz sentido, né, não tô entendendo mais nada". Aí eu peguei e falei: "Ah, solicita, por favor, eu gostaria, tal".
E aí solicitou, fiz os exames, tudo ok nesse primeiro acompanhamento, passou de novo. Eles têm uns roteiros assim que não faz sentido. Passa, faz o exame, aí o médico ia me dar o resultado, assim, tipo, depois da mamografia. Aí pegou e falou: ah, não, você tem já consulta com o cirurgião, né? Então o cirurgião vai dar o retorno. Aí eu, oh Deus. Gente, que absurdo você não ter o seu próprio resultado. Aí o cirurgião pegou e tipo, ah, deu tudo bem, tá? Deu ótimo, te vejo daqui, sei lá, 2 anos, uma coisa assim. O que ele fala, eu abstraio, que eu nem lembro direito. Então, assim, tipo, fiz o exame, deu tudo bem, mas é sempre uma luta, assim. A minha lição é, é aquilo que a gente tinha brincado, assim, ou seja, eu sou gerente de caso, assim. Então, e é uma das coisas que eu já falava muito para as mães dos meus pacientes, assim, do tipo, você sabe mais do teu filho do que qualquer profissional da saúde sobre ele. Então, assim, tipo, confia no teu feeling tipo, corre atrás aí que ninguém mais vai entender do que vocês. Então eu fui nessa, assim, do tipo, ah, se eu ficasse só aceitando, eu teria um tratamento que de fato me daria muito mais riscos de eu ter novos casos no futuro. Se vou ter novos casos no futuro, não sei, mas assim, eu fico muito mais tranquila que de fato eu consegui fazer tudo o que eu preciso para minimizar ao máximo a chance desses novos casos de câncer, de recorrência do câncer de mama ou alguma variação dele, metástase, que seja. Mas, ó, e de fato, eu acho que foi um batismo mesmo, assim. A minha viagem para Antuérpia, lá na Bélgica, foi um marco, assim, porque era eu viajando sozinha para enfrentar um perrengue, para ter um risco da farmácia não aceitar, sei lá, porque eu já tinha ido em duas que não tinha aceitado. E então, assim, eu acho que deu um tipo, Dani, se você consegue comprar esse remédio na Europa, você consegue fazer qualquer coisa. Então foi mesmo assim, voltei assim muito mais segura das coisas que eu penso, que eu acho, mesmo aqui estando num lugar de cultura diferente, de tudo diferente. Eu acho que isso que você falou é muito importante, né? Da gente ser dona da gente mesmo. E se você está sentindo que o seu corpo não está bem, né? Em caso de não se sentir bem com o corpo, vá, brigue, mas insista. Eu tenho uma amiga minha que passou por um problema de câncer e demorou para descobrir porque ela falava para o médico, mas eu não me sinto bem, eu não me sinto bem. Ele falava, vamos fazer exame para menopausa. Não é menopausa. Ela falava, não me sinto bem. Ele, tenta mudar a alimentação. Ela, não me sinto bem. Ela ficou brigando para ter um diagnóstico e quando ela conseguiu o diagnóstico dela, já teve que tirar útero, ovário, trompa, já teve que fazer ela já teve que ir para uma químio forte. Às vezes ela poderia até passar por isso, né? Se tivesse... Mas eu acho que quando você luta para ter a tristeza maior, né? E ela sempre fala, fique em cima, fique em cima, fique em cima. Tem muitas pessoas que ficam em cima por uma questão da língua ou por uma questão do sistema, também não conseguem, né? Quem somos nós para julgar? Eu fiquei com um problema de saúde em cima, tentando brigar, parece que você briga contra um sistema de saúde inteiro e você ouve muitas pessoas falando assim, eu teria quebrado o hospital, e na verdade você não consegue quebrar o hospital, na verdade quem vê de fora vê de uma outra perspectiva, a gente que está passando pelo problema de saúde, a gente está vulnerável, isso é muito legal a gente falar, né, em outra língua, passando por um problema de saúde, e tendo que batalhar para as coisas, a gente fica numa posição muito vulnerável, Dani, eu acho. E eu acho que é muito difícil, às vezes, a gente responder, sabe, essa gerente de caso. Ou a gente manda aí para aquele lugar, ou a gente engole e chora. Mas, enfim. Eu já fazia na psicanálise há uns anos, então acho que uma das coisas que me ajudou muito a não surtar de vez, assim, foi manter esse acompanhamento durante esse período. Acho que vale, enfim, quando a gente tem a possibilidade e eu acho que uma das coisas, assim, muito importante é você entender. No Brasil, a gente é meio mal acostumado, por um lado positivo, que quando a gente. É mais comum os médicos, o sistema de saúde, abraçar o teu caso e investigar tudo que precisa. Enfim, né? Não dá para generalizar, mas assim, da minha experiência é muito isso, de falar, poxa, né? Temos um paciente com um caso muito específico. Nossa, vamos estudar, vamos entender o que é tal. Então,
aqui, como eu não senti isso, eu comecei a entender, estudar para entender o que que era. E eu acho que as segundas opiniões, assim, como eu não, para mim não dava certo, enfim, não tinha muito a chance de ir para o Brasil fazer esse tratamento. Até porque para mim eu acho que era um quê de questão de honra. Eu falava, pô, acabei de chegar nesse lugar, tô pagando seguro de saúde, que raio, não tô na Europa, não é É, padrão europeu. Então eu queria fazer aqui, assim, não queria voltar para o Brasil para fazer lá. Mas, ao mesmo tempo, o ter a segunda opinião dos médicos brasileiros, acho que foi fundamental, porque aí, assim, se eu estava na dúvida, as certezas do que eu tinha já dos próximos passos, eu ia assim munida, parecia que eu estava indo para a guerra quando eu tinha consulta com o cirurgião e com a gerente de caso, porque eu sabia que eu ia ter que brigar pelo que eu achava que era o certo, mas eu já sabia muito bem o que era o certo, então era mais fácil brigar. Então essas consultas antes, assim, de segunda opinião, eu acho que foi um ponto muito importante, assim. Então, conseguir dividir que você tem o problema, então, para mim fez sentido eu conversar com. É mãe de paciente. E assim, é mãe de paciente que a gente queria vínculo de amizade. Se não fosse a humanização lá, que a gente comentou, então foi graças a ela que eu consegui chegar ao médico brasileiro que trabalha aqui do lado. Então, assim, consegui fazer essas boas conexões para você ter um profissional que te dê a segurança dessas informações. com certeza. E se você não tem essa possibilidade, acho legal você procurar alguém que possa te ajudar, que tem essas conexões, né? Coisa importantíssima, no Brasil, e por rede social fica muito mais fácil, tem ONGs, e aí depois eu passo para você, cara, eu não vou lembrar o nome, mas até assim Não para me passa deixar a pelo não. descrição. Tem ONGs maravilhosas, assim, que trabalham com informação de tipo, democratizar a informação para o paciente na área da oncologia. Então tem vários folders sobre como que é o tratamento para vários tipos de câncer, e tem também a possibilidade de você fazer consulta, por exemplo, com uma psicóloga voluntária da ONG. Então, tem essa assistência que é possível via ONG também. E aí Ah, a ONG consegue te direcionar um pouco mais, muito assim. interessante, porque eu acho que quando você passa por um processo desse, um suporte psicológico, ele é tudo. Sim, sim. E eu te digo que o suporte psicológico para o paciente e para a família do paciente. O meu marido, ele tinha algumas informações ali, assim, que eram tipo, beleza, deixa eu entender o que que vai acontecer. Mas ele não sabia lidar com a Daniela, que quase nunca tem surtos de choro, quando ele me via no cantinho da sala, quase que em posição fetal, chorando copiosamente, assim. Então, é muito importante a família também ter um suporte, assim, também acompanhar, para entender o drama todo, assim, não achar que é frescura, tipo, tá na E o Europa. suporte, eu acho, na minha humilde opinião, o suporte não é palpite. O suporte não é palpite, porque o palpite você leva a pessoa ainda mais para baixo, porque a pessoa já está fazendo o melhor, Sim, que ela pode fazer naquilo que ela está num país, vamos falar, né, do nosso caso, de uma imigrante, num país que não é dela, fazendo com várias pessoas, e se você só dá um palpite, se você só solta uma opinião, você não está ajudando essa pessoa, né? A gente está falando de família, mas me veio isso muito forte também não só da família, das pessoas que estão em volta ali. Tomar cuidado com o que fala, porque muitas vezes você só está soltando coisas assim. Ai, Dani, mas por que você não fez logo essa cirurgia, menina? Ia ser tão rápido. exato. Vou lá, quebra lá, faz o barraco para você É, conseguir. você não chega lá e quebra tudo. Ah, menina, eu já teria feito essa cirurgia, ó. Bem Isso, colocado. isso é horrível para a pessoa que está passando o problema. Eu acho legal você falar isso aqui. Não sei se você está de acordo, mas para mim, assim, eu ouvi muitas coisas. E eu já passei muitos problemas de saúde aqui e já ouvi muito palpite que só me irritava, assim, e eu não queria ser mal educada. Só Sim. me deixava para baixo, eu falava, eu estou fazendo, isso daqui é o que eu consigo fazer, cara. Isso Ah, daqui. Vai lá comigo, então, fala o que você está falando que você vai fazer, vem comigo aqui, fala com a sim. pessoa aqui e faz o que você está falando que é o certo.
Uma coisa que eu fiz, por exemplo, eu sou uma pessoa assim que, enfim, sou mais fechada até, e eu demorei muito tempo para conseguir digerir toda essa coisa do diagnóstico, todas as incertezas. Esse processo todo, eu dividia isso com o meu marido e com o psicólogo, mais com o psicólogo, até porque ó, o psicólogo tá aí para isso, né? Então vamos trabalhar com quem estudou para para me dar resultados. E aí, quando eu passei assim, tipo, ok, tô melhor, assim, conseguia falar sobre sem chorar, porque era um negócio absurdo. Aí eu acho que eu escolhi a dedo com quem que eu ia compartilhar. Então, por exemplo, a minha mãe não foi dessa lista, porque a minha mãe, pela questão de idade e cultura, enfim, ela ia ser a pessoa do palpite. E eu não estava precisando do palpite. Eu queria escuta. Eu só queria alguém para escuta, igual o psicólogo, mas o psicólogo, sei lá, era uma sessão só, e eu não queria com 2 sessões com ele. E então, assim, eu tinha uma amiga que, nossa, eu tenho essa amiga que ela é uma ótima ouvinte. Puxa vida, assim, fez muita diferença dividir essas perrengues todos com ela, e ela é muito respeitosa, assim, então tinha vezes que, sei lá, passava um tempo a mais de silêncio, né, tipo, a gente não se falava, tal, ela mandava um tipo: "Oi, e aí, tudo bem? Lembro que você ia fazer, sei lá, a biópsia semana passada. Você fez? Tá tudo bem? Quer conversar? Não quer?". E tipo, era esse espaço, assim, ela era muito, tipo: "Tô aqui, mas não tô aqui pra sanar a minha curiosidade pra saber o resultado do seu exame, eu tô aqui pra te ajudar". É, é. Nossa, eu amo essa amiga, tanto que, tipo, lágrimas aqui lembrando de como que foi importante. Isso faz toda a diferença, né? O apoio. E eu sei que muitas vezes a pessoa que dá o palpite, ela tá achando que ela tá fazendo melhor, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a linha é muito tênue. A linha, ela é muito fininha, assim. Ela é muito fininha e a pessoa já tá estressada. Dani, adorei que você compartilhou aqui no Pode Sim, Afrodite, a sua história, que eu acho que com certeza alguém, que seja uma pessoa que ouvir esse seu relato e que mora em algum país, não precisa ser Holanda, vai falar, poxa, pode dar certo, sabe assim? Eu acredito que se a gente conseguir chegar a uma pessoa que precisa ouvir aquilo, a vida já é boa demais, né? E se essa pessoa que ouvir e achar que, poxa, a Dani pode me ajudar, porque tem muita coisa que, enfim, acho que me ajuda, fique muito à vontade, assim, eu acredito muito no poder dessa democratização da informação e no poder de rede. Enfim, trabalho com isso há anos na minha área. E vejo o resultado. Então, é engraçado, né? A gente tinha comentado uma vez, quando eu descobri tem uma influenciadora digital aqui da Holanda que tinha passado por um câncer também, de mama, tudo mais, e eu comecei a tentar conversar com ela, assim, para entender o passo a passo. E eu acho que para ter essa coisa assim da conversa de par. E ela falou, poxa, ela sempre expôs todo o tratamento. Então, ela falou, né, tá na rede. E eu fui muito assim, tipo, olha, né, tô passando por uma barra, né, queria entender aqui, conversar, não sei o quê. E ela fechou a porta, assim, ela falou: "Ah, é muito difícil falar disso ainda". E eu pensando: "Mas como se os 20 últimos posts, stories e tudo mais é só disso? Né, boa sorte, força, não sei o quê". Então, assim, se alguém falar: "Poxa, faz sentido conversar com a Daniela", eu tô muito à disposição para, se eu não souber o caminho, ajudar a achar esse caminho. Eu mesmo digo eu aqui na França, porque eu estou super de acordo com você. Hoje em dia as redes sociais são para a gente compartilhar, para receber likes, para as pessoas falarem guerreira, É. coisas assim. E a gente tem que usar a rede social para o que ela serve mesmo, para se socializar, para ser uma comunidade onde as pessoas compartilham informação, onde as pessoas ajudam as outras, onde a gente aprende e não onde a gente ganha likes. Dani, obrigada. E aonde está o seu Instagram? Se a pessoa não quiser escrever aqui no comentário e quiser falar com você. Meu nome é Daniela Aparecida Barbosa, então meu Instagram é Dani AP Barbosa, Barbosa com S. Acho que Instagram é a rede que tá mais, que eu E Dani mais com I ou Dani frequento. com Y? Ai, Dani com I. Ah, tá. DANIPE Barbosa com S. Dani, obrigada, um beijo. Eu Eu que acho agradeço. que esse tema foi muito, muito legal. Eu, como eu tenho como fala.
Eu sou de, como que fala? Tenho lugar de fala, e você com lugar de fala. Falamos bastante, Falamos inclusive. bastante. Um beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.